Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós estamos estudando o clássico da literatura espírita Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Mas antes de iniciarmos o programa, vamos cumprimentar os nossos queridos amigos que já estão aqui conosco, né? Então vamos lá. Maria Cláudia. Oi, Claudinha, boa tarde. Boa tarde para Silvia, todos os colegas de estudo. Boa tarde, querida. Nossa amiga Eunides aqui também. Boa tarde, Silvia, a todos. Miriam Becker. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, Miriam. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Como nós sempre fazemos, não é? Antes de iniciarmos os nossos programas aqui na Web Rádio Cristo Consolador, nós oramos. Então, convidamos a todos que já estão nos assistindo agora e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar em seu pensamento a Deus e acompanhar conosco esta pequenina prece de abertura. Ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e comentado aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de todos os amigos espirituais que coordenam os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. Muito bem. Bom, nós hoje vamos começar o estudo de um novo capítulo, né? Que é o capítulo 10, intitulado Bem. Vamos lá, né? Mas, para a gente meio que pegar um pouquinho do fio da meada, eu vou ler um parágrafozinho, né? Do capítulo anterior, que diz o seguinte: com isto, nós antecipamos um tanto ao nosso esquema. Voltemos um passo ou dois, porque ainda não conversamos sobre o que se passa na mente de um espírito nos dramáticos momentos em que ele está renascendo. É o que iremos ver a seguir. Exatamente. Então, o capítulo de hoje vai falar, né, de como o espírito se sente, o que o espírito pensa no exato momento em que ele está renascendo, né, na hora exata ali do nascimento, né? E é justamente esse capítulo 10. Bem, vamos lá, né?
Então, vejamos aqui. O capítulo começa da seguinte maneira: os mais dramáticos depoimentos colhidos pela doutora Ellen Van Bach. Lembra que a doutora Ellen Van Bach é uma pesquisadora, uma psicóloga, se não me engano, né, que faz regressão de memória com seus pacientes. E ela tem um estudo bastante interessante, que ela pegou uma amostragem de 750 pacientes, né, e foi catalogando as respostas que esses pacientes deram a determinadas perguntas. E uma das perguntas, né, que ela fez aos pacientes foi como eles se sentiram, né, no momento exato do nascimento. Ou seja, ela fazia regressão até chegar aquele momento. E eles lembravam como se sentiam naquela hora, né? Então, vejam só. Os mais dramáticos depoimentos colhidos pela doutora Ellen Van Bach são os que contam as emoções e as perplexidades do nascimento em si, ou seja, o momento do parto. Muitos aspectos inesperados e até paradoxais foram revelados nesse mergulho nas profundezas da memória integral das pessoas. Como vimos, a doutora conseguiu que 84% de seus pacientes, olha só, gente, 84% dos pacientes dela, num grupo de 750, se lembrassem com impressionantes detalhes do significativo drama cósmico do nascimento. Isso é muito interessante, né? É muito interessante. Essa pesquisa realmente dessa doutora Ellen Van Bach é muito, muito interessante. Ela foi fazendo a regressão, ela tem um universo, né? Uma amostragem de 750 pacientes, e ela conseguiu que desses 750, né, 84% lembrasse exatamente do momento do nascimento, né? A Ironides está aqui nos dizendo, para mim, esse Vamos Lá é a parte mais impressionante do livro. Realmente, Ironides, é um capítulo realmente muito impressionante, né? A minha nora, ela é obstetra, né? Ela é ginecologista obstetra, faz muitos partos por semana, muitos partos até complexos, né? Nesse final de semana, estive conversando com ela sobre isso, né? Ela não é espírita, ela é católica, mas tem muita curiosidade, ela sente muitas coisas, né? Sente muitas sensações, intuições e tal, como médica. E eu estava lendo esse capítulo, né? Antes de começar o programa de hoje, e estava me lembrando muito dela. Vou mandar esse capítulo para ela ler. Eu acho que ela vai achar muito interessante, né? Então, vejam só. Com algumas constantes, né? Ele falou dos 84%, né? Que lembraram com detalhes do momento do nascimento. E aí, com algumas constantes observadas, ela montou, a doutora, né? A doutora Ellen Van Bach montou um quadro de não poucas surpresas. A primeira delas foi, como já vimos, que morrer constitui habitualmente uma experiência agradável pelo seu conteúdo libertador, né? É aquela história que a gente falou, né? Morrer não é o problema é nascer, né? Então, que morrer é uma experiência até agradável pelo seu conteúdo libertador para o espírito, né? É a volta a uma dimensão em que temos uma visão mais ampla da vida, uma incrível capacidade de movimentação e de entendimento, ao passo que nascer traz consigo um componente de incerteza, de melancolia, de inquietação ou franco desgosto. Exatamente, né, gente?
Isso é muito interessante, porque normalmente, né, o mergulho na carne é um grande desafio, né? É um grande desafio. Temos várias experiências, né, que nos aguardam, nem todas lá muito assim, gratificantes, muito agradáveis, né? É aquela dureza de você lutar pelo seu dia a dia, todas as responsabilidades e tudo mais, os acertos de conta. Então, naturalmente, para o espírito, né, o renascimento é muito mais complexo do que a desencarnação, que é uma libertação, é como o resultado, não é, de um dever cumprido, né? E aí ele continua. Muitas são não propriamente queixas dos nascituros, mas suas apreciações críticas sobre aspectos desagradáveis, senão negativos, que encontram logo a soleira da nova existência que se preparam para viver. Ou seja, as crianças, os bebezinhos, né, quando estão nascendo, eles não gostam muito da maneira como são recebidos, né? A grande maioria, né, não é assim muito uma queixa, né, mas é uma colocação, né? Eles são assim críticas da forma como o processo se dá, né? Poderia ser mais suave, mais silencioso, mais agradável, mais aconchegante, né? E é justamente isso que eles falam. Então, muitas são não propriamente queixas dos nascituros, mas suas apreciações críticas sobre aspectos desagradáveis, senão negativos, que encontram logo a soleira da nova existência, que se preparam para viver. Tentamos resumir os depoimentos para não nos estendermos demais, né? Obviamente que no universo de 750 pessoas, né, relembrando o momento do parto, ele não poderia colocar todas as impressões aqui desses 84% de pessoas, né? Então, ele fez um resumo, né, de algumas apreciações mais relevantes e colocou aqui, senão o livro ficaria imenso, né? Em primeiro lugar, o ato físico de nascer, né, das colocações que são feitas pelas pessoas que lembram do momento de nascer, né? Em primeiro lugar, o ato físico de nascer. A criança vem de um estágio dentro do organismo materno, onde se encontrava em ambiente silencioso, tépido ali, quentinho, né? E escuro, além de aconchegante e confortável. Ao emergir, muitas vezes, de maneira inadequada, abrupta, quase violenta, é atirada, né? Sai daquele lugar onde ela está numa boa ali, né? Quentinho, silencioso, escurinho, né? Então, ela muitas vezes, de maneira inadequada, emerge de maneira inadequada, abrupta, quase violenta, e ela é atirada, olha só a coitada da criança, é atirada em um contexto extremamente agressivo, como se literalmente saltassem sobre ela e a envolvessem 3 fatores adversos. O frio, muito naturalmente, da sala de parto, né, com o ar-condicionado ligado a toda, de repente, o frio, a intensa luminosidade dos holofotes que estão sobre a mesa cirúrgica e o barulho. O barulho de um monte de pessoas falando ao mesmo tempo, dos instrumentos cirúrgicos e tudo mais, né? Então, todo mundo falando, várias pessoas, né? Aquele frio do ar-condicionado da sala de parto e a luminosidade danada daqueles holofotes, tudo, né? São praticamente unânimes as observações nesse sentido, pois o parto é feito sob a intensa luz dos refletores e, usualmente, a criança fica, por alguns momentos, pelo menos, nua
e abandonada sobre a fria superfície de uma peça na sala de operação. A perceber à sua volta toda aquela nervosa agitação de pessoas que se movimentam e falam: olha isso, gente. Realmente deve ser assim, assustador, né? Chocam-se instrumentos, zumbem aparelhos e mecanismos diversos, especialmente quando ocorre alguma crise e a mãe ou o bebê têm de ser atendidos em regime de emergência. Muitos são também os que reclamam da precipitação com que é feito o parto, em momento em que a criança tem a convicção de ainda não estar pronta para emergir do lado de cada vida. Isso ocorre seja porque o parto está sendo induzido ou porque a cesariana, que se vai tornando cada vez mais rotineira, foi programada segundo conveniências do médico e ou da família, e não em sintonia com os critérios universais da natureza. Ou seja, a criança ainda passa pela sensação de que está sendo tirada do seu cantinho antes da hora, né? Com as questões das cesáreas, muitas vezes programadas, né? A sensação de estar sendo forçada antes do momento apropriado adquire, às vezes, dramática intensidade. Olha isso, gente. A sensação de estar sendo, olha que o bebê pode vir a sentir isso, a sensação de estar sendo forçada antes do momento apropriado adquire, às vezes, dramática intensidade. Olha isso. Uma pessoa descreveu da seguinte maneira as suas impressões, ou seja, uma pessoa que fez regressão de memória com a doutora Ellen Van Bach, né, descreveu o momento do seu nascimento da seguinte maneira. No canal do nascimento, certa força continuava a me empurrar. E eu nada podia fazer, pois não havia onde me agarrar ou pendurar. Imediatamente após o nascimento, senti o súbito impacto do ar frio, luzes brilhantes e gente usando uma roupa esquisita. Senti-me, aí já é um outro falando, senti-me indignado no canal, expõe outro, porque eu estava sendo forçado a sair antes do tempo que desejava. Logo que nasci, observei a parede de um branco intenso, a apenas uma jarda diante de mim. Não estava consciente dos sentimentos das demais pessoas por causa da minha intensa fome. Ele estava tão aborrecido que ele nem tinha noção de como as pessoas estavam, os sentimentos que as pessoas estavam demonstrando naquele momento. Tão aborrecido que ele estava de estar sendo retirado lá do seu cantinho antes da hora. Acho que a tônica de tais depoimentos é o extraordinário senso de maturidade, de dignidade, de percepção e sensibilidade das pessoas regredidas, né? Das pessoas que passam por essa regressão de memória, né? Então, ele diz, acho que isso, né? A tônica de todos esses depoimentos é o senso de maturidade, dignidade, de perfeição e sensibilidade das pessoas regredidas. Quem está ali vivendo a traumática experiência do nascimento não é um bebê, não é um bebê inconsciente, ignorante e desligado de tudo, mas um ser adulto e amadurecido na plena posse de seus poderes e recursos intelectuais. Exatamente. Lembremos, nossos filhos são espíritos, né? Nossos filhos são espíritos. E é um espírito adulto que está ali se preparando para renascer. Só que ele vai apresentar, né? Ele vai se utilizar de um corpo de um pequenino bebê, né? Para poder, conforme o tempo, ir crescendo, se crescendo, até que ele possa se manifestar como adulto. Mas o espírito é adulto. Então, as percepções todas
são recebidas como um adulto receberia. E não como um bebezinho que fosse inconsciente de tudo à sua volta. Então, ele diz aqui, quem está ali vivendo a traumática experiência do nascimento não é um bebê inconsciente, ignorante e desligado de tudo, mas um ser adulto e amadurecido na plena posse de seus poderes e recursos intelectuais. Nele se percebe muitas vezes uma inteligência superior. Olha isso. E uma experiência de inesperada amplitude e profundidade. E mais, são pessoas dotadas de apurada capacidade crítica, em condições de captar com incrível facilidade não só o que se diz à sua volta, mas até o que se pensa, ou apenas se sente. Né? Isso aqui é muito interessante. A capacidade de percepção do espírito que está renascendo. Ele pode captar não apenas o que ele está ouvindo, mas o que as pessoas à sua volta estão pensando e sentindo. Ainda que a palavra dita seja diferente e oposta àquilo que realmente está na mente da pessoa que fala. Ou seja, a pessoa pode falar, ai, que bebezinho lindo, que gracinha, mas no fundo está pensando, nossa, que criança feia. Né? Ele vai perceber o nossa, que criança feia. Né? Exatamente. Vimos há pouco a indignação de bebês que foram obrigados a nascer antes de se sentirem em condições de fazê-lo. A mais, contudo, eles percebem claramente se estão sendo tratados dignamente ou com interesse e amor, ou se estão sendo rejeitados ou considerados meros objetos ou coisas que nem alma têm. Olha isso. Eles percebem claramente se estão sendo tratados dignamente e com interesse e amor, ou se estão sendo rejeitados ou considerados meros objetos ou coisas que nem alma têm. Dói-lhes a frieza profissional e apressada de médicos e enfermeiras, ou sentimento de rejeição e desapontamento da mãe ou do pai, o ciúme do irmão mais velho ou a irritação da avó. Como posso me comunicar com essa gente? Pergunta a si mesmo um deles. Como posso me comunicar com essa gente? Né? Lembre-se, não é um bebezinho ignorante que está ali. É um espírito adulto, experiente, consciente, inteligente, que está ali retornando. Então, tudo para ele capta, ele entende, ele observa, ele critica. Né? E aí ele pensa, como eu posso me comunicar com essa gente? Pergunta a si mesmo um deles. Minha impressão era de que as pessoas na sala de parto não sabiam de nada, e eu sabia tudo aquilo, diz outro. Isso me pareceu cosmicamente divertido. Né? Isso me pareceu cosmicamente divertido. E outro falando. Percebi que meu espírito observava tudo. Juntei-me ao corpo momentos antes do nascimento. Minha impressão após o nascimento foi a de que a palmada, olha isso, gente, foi a de que a palmada que o doutor me aplicou não era necessária. Fiquei indignado. Eu sabia que o médico estava com uma bruta ressaca. Olha isso, gente. Olha isso. Como a criança percebe
todas essas coisas, percebe tudo à sua volta. É um adulto, é um espírito adulto, consciente, inteligente, vivido, experimentado, que está ali observando tudo que está sendo feito com ele. E olha o que esse espírito aqui diz, né? O que essa pessoa, ao fazer a regressão, retornar ao momento do seu nascimento, olha o que ela diz. Minha impressão após o nascimento foi a de que a palmada que o médico me aplicou não era necessária. Fiquei indignado. Eu sabia que o médico estava com uma bruta ressaca. Parecia-me que os médicos não percebiam que eu estava consciente e me tratavam como um não ser, mera coisa ou objeto. Olha isso, né? Se todos os médicos pudessem saber disso, se todos os médicos pudessem acreditar nisso, acredito que tratariam o bebezinho, né, com muito mais respeito, consideração. Mas o problema é que muitos acham que ele não sabe de nada, que ele não tem noção de nada, que ele é, como esse aqui se expressou, um não ser, uma mera coisa ou objeto. Observe o leitor este outro depoimento. A experiência no canal foi a mais vívida para mim. Eu sentia a tepidez do útero e as contrações musculares que me forçavam a descer. Estava experimentando esse movimento para baixo quando explodiu aquela luz intensa, agoniadamente brilhante, e meu rosto todo se contraiu. Percebia vagamente alguns dos pensamentos dos médicos e das enfermeiras e seus sentimentos. Não era meu presente ego que aceitava essas ideias. O que eu achava que, como bebê, não era suposto estar fazendo aquilo. Olha isso, gente. Percebia vagamente alguns dos pensamentos dos médicos e das enfermeiras e seus sentimentos. Não era meu presente ego que aceitava essas ideias, porque eu achava que, como bebê, não era suposto estar fazendo aquilo. O caso é que eu estava mesmo, telepaticamente consciente das emoções deles. Né? Olha que coisa. Ele fica imaginando que, como bebê, ele não devia estar pensando aquilo, não devia nem estar captando aquilo, mas ele estava. Declara outro que as pessoas à sua volta o estavam manipulando sem nenhum sentimento de amor, com grande frieza emocional. E prossegue. Eu tinha consciência dos sentimentos deles. Estavam fazendo o trabalho que lhes competia e eram bem intencionados. Só que nem se davam conta da sua própria insensibilidade e do quanto ele é capaz de entender tudo aquilo. Olha isso, gente. Olha isso aqui, como é importante, né? Que os nossos doutores, que os nossos obstetras, né, tenham consciência desta verdade, né? Como seria diferente receber esses bebês, né, com mais amor, com mais afetuosidade, com mais carinho, dando a eles as boas-vindas nessa nova existência. Eu tinha consciência dos sentimentos deles. Estavam fazendo o trabalho que lhes competia e eram bem intencionados. Só que nem se davam conta da sua própria insensibilidade e do quanto eu era capaz de entender tudo aquilo. Que coisa impressionante. É como se você estivesse fazendo alguma coisa oculto e, de repente, você soubesse que não está oculto.
que todos estão vendo que você está fazendo. Essa forma de tratar o bebê, né, é a forma que se usa, que os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde usam tratar, né, se acostumam a tratar os bebês porque acham que eles não estão percebendo nada, que eles não estão sentindo nada, que eles não sabem de nada. Não é? Eles não têm consciência. E agora nós vemos que sim, que eles têm consciência de tudo que se passa à sua volta, que eles sentem a indiferença, sentem os sentimentos positivos ou negativos que lhes são endereçados, sentem a frieza do ambiente, a luminosidade, o barulho, né? Sentem, percebem, têm consciência de tudo que acontece à sua volta. Observa que eles têm uma percepção maior do que a nossa, porque eles podem perceber não apenas o que está sendo verbalizado, mas até mesmo o que está sendo pensado e sentido por todos que estão ali à sua volta. Não? É impressionante. A percepção do bebê é infinitamente maior do que a de todos aqueles que estão ali. Né? A sua capacidade de perceber, de captar o ambiente e todas as emanações dali é enorme, né? Enorme. Eunice aqui nos colocando, estão mesmo sendo tratados cada vez, estão mesmo sendo tratados, vejamos, como mera coisa, ou estão cada vez mais sendo tratados como mera coisa ou objeto. Exatamente. Na verdade, Eunice, ele até coloca aqui, né? Ele até coloca aqui que até podem estar bem intencionados, mas eles são muito automatizados, né? Eles não passam pela cabeça dos profissionais de saúde, nem por um momento, que aquela criança que está nascendo ali tenha consciência de tudo que está acontecendo e se sinta mal com esse comportamento. Não é? Eles estão ali meio que no automático. Né? E se é um parto normal, de repente, não traz maiores complicações, é tipo vapt-vupt, né? Muito no automático. Uma das pessoas percebe que os pais estavam fazendo o possível para aceitá-la. Ou seja, uma das pessoas, assim, um dos antigos bebês que fez a regressão e que, na hora do nascimento, ele percebeu, o bebê percebeu que os pais estavam fazendo o possível para aceitá-la, compensando-a pela relutância que haviam demonstrado em tornarem-se pais dela. Né? Mas o bebê sabia da verdade. Mesmo ouvindo-os falarem de futuros planos que tinham a respeito dele. Ou seja, quando a mulher engravidou, muito provavelmente, nem ela, a mãe, nem o pai tinham certeza se queriam deixar a criança nascer, se queriam ser pais, ou se muito provavelmente iam apelar para a solução infeliz de interromper a gestação. Né? E aí, o bebê, né, a pessoa, lembra que quando era bebê, no momento do nascimento, ela sabia exatamente desse sentimento dos seus pais e do quanto agora eles buscavam, né, compensá-la por esse sentimento anterior de relutância com relação a aceitá-la ou não. Né? E aí o que acontece? Eles estavam tentando demonstrar carinho, amor pelo bebê e tudo mais, apreciação por ele, mas o bebê, no fundo, sabia de tudo, de toda a verdade. Aí um outro vem e fala: eu tinha a inteligência de um adulto. Uma mulher me apanha bruscamente. Você já é um outro depoimento. Uma mulher me apanha bruscamente, sinto-a zangada.
e vejo que não gosta de mim. Parece que, de alguma forma, eu a ofendera. Minha mãe também está cansada demais e dolorida para demonstrar qualquer interesse por mim. A mulher sai comigo nos braços. É como se eu fosse um patife. Lágrimas genuínas escorriam de meus olhos, enquanto ela me levava. Na verdade, eu queria voltar para aquele espaço luminoso de onde viera. Ou seja, o bebê sentiu-se tão mal recebido, né? Tão indesejado, que quis voltar para o local de onde viera. Que peninha, né? Que triste. Você chegar, né, numa nova existência e ter esse tipo de recepção. Né? Que triste. Esse, aliás, não é o único que, se pudesse, teria voltado prontamente para o lugar de onde veio, ou sequer teria saído de lá. Ou seja, muitas pessoas falaram que no momento do nascimento se sentiram tão rejeitadas, tão mal amadas, tão não queridas, que sentiram vontade, quiseram voltar para o local de onde elas tinham vindo. Como as pessoas são tolas por não saberem o que os bebês desejam, declara outra. Senti-me desapontado, isso aí já é outro depoimento. Senti-me desapontado ao observar que a alegria que eu experimentava ao nascer não encontrava eco aqui fora. Ou seja, o espírito estava feliz por renascer, mas as pessoas que iriam cuidar dele não estavam felizes com o seu nascimento. Senti-me desapontado ao observar que a alegria que eu experimentava ao nascer não encontrava eco aqui fora. Eu estava lúcido e alerta, mas as pessoas que me cercavam não sabiam disso. Outro depoimento. Eu não estava gostando nada da ideia de ser espremido para dentro daquele pequeno corpo, mas me conformei. Ou seja, aí é o espírito adulto, com o tamanho de adulto, com toda a inteligência e a percepção de um adulto, que vai renascer e terá que se acomodar dentro daquele corpinho de um bebê. Então, ele diz, ele, espírito, fala, eu não estava gostando nada da ideia de ser espremido para dentro daquele pequeno corpo, mas me conformei e disse a mim mesmo, bem, vamos lá. E mergulhei como quem pula na água fria. Olha aí o título do nosso capítulo, né? Bem, vamos lá. Já que não tem jeito, né? Então, vamos nessa. E aí o espírito, né, mergulha completamente naquele corpinho do bebê e inicia a sua caminhada. Minha mente é grande demais para este pequeno corpo, observa outro. Né? Como? Minha mente é grande demais para esse pequenino corpo aí que estão me dando. O médico, outro depoimento. O médico se mostrava ocupado com a tarefa do parto e despreocupado de mim como pessoa humana. Ou seja, o médico estava só preocupado ali, né, com os afazeres do parto, terminar isso, terminar aquilo, blá, 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 e o bebê estava lá. Outro diz, tive vontade de rir deles, não sei por quê. Acho que foi porque eles não sabiam realmente quem eu era e nada sabiam acerca do que é nascer. Outro depoimento. Minha avó era torpe. Primeiro pensei que se tratasse de uma enfermeira, mas logo percebi que ela era minha avó. Gente, que triste, né? Que triste o espírito chegar e perceber que a sua avó é uma pessoa torpe. Aqui. Muito triste. Poderíamos multiplicar depoimentos como esses, não fosse o risco de torná-los repetitivos demais. Ou seja, vamos nos lembrar
que a amostra da doutora Ellen Van Bach é de 750 pessoas. E que dessas 750 pessoas, né, 84% dessas pessoas, né, falaram como foi o seu momento do nascimento. 84% conseguiram descrever o momento exato do nascimento, o que elas sentiram, o que elas perceberam, como elas estavam ali naquele momento. Então, naturalmente, como nós já falamos, né, antes, que né, colocar todos esses depoimentos aqui seria impossível, repetitivo, alongaria demais o capítulo. Poderíamos multiplicar depoimentos como esses, não fosse o risco de torná-los repetitivos demais. Acho, porém, que alinhamos, isso é Hermínio falando, né? Acho, porém, que alinhamos o suficiente para nos convencermos de que, em lugar de um inocente e obtuso bebê, incapaz de pensar, sentir e entender o que se passa à sua volta, temos, ao contrário, um espírito amadurecido, dotado de estranha faculdade de captar sutilezas como pensamentos e sentimentos que nem chegam a ser expressos ou formulados. Isso merece e precisa de comentário à parte. Exatamente. Né? Exatamente. Quando o Manuel Filomeno diz, né, que tem vários depoimentos semelhantes que ele poderia colocar aqui, mas que não coloca, porque ficaria repetitivo e tornaria a narrativa longa demais. Mas ele diz que esses aqui, já que são realmente, né, suficientes para que qualquer pessoa entenda, né, que ali não está o inocente e obtuso e alheio bebê, que não percebe nada do que está acontecendo à sua volta. Pelo contrário, ali está um ser de inteligência desenvolvida, um adulto que está observando tudo o que se passa à sua volta, né, no momento do nascimento. Pega todas as percepções e observe que nós podemos estender isso também para o período da gestação. O espírito que está se ligando àquele corpinho em formação, ele é um espírito adulto e consciente. Então, os sentimentos que os pais demonstram, que todas as pessoas demonstram para aquele bebê, é totalmente captado pelo espírito. Então, se ele é um bebê desejado, amado, querido, ele vai se sentir mais confortável, mais seguro no seu nascimento. Mas se ele é um bebê que é visto como um estorvo, como mais um peso, mais uma boca para alimentar, como alguém que é melhor que não tivesse nascido, e todas essas coisas, imagina o quanto, de repente, isso vai pesar, não é? Na formação espiritual daquele novo ser. Né? Porque, obviamente, o espírito não terá imediatamente, né, logo ao nascer, ele vai ficar com as suas memórias, né, meio que turvas, apagadas, nebulosas, mas aos poucos o espírito vai meio que talvez recordando algumas coisas e talvez daí nós possamos tirar, né, ter explicações para crianças que têm dificuldade de aceitação dos pais. Né? Para crianças que, de alguma forma, né, já se sentem, né, muito deprimidas. Né? Deprimidas. Sem nem saber por quê. Mas quem sabe, né, gente?
Ele sabe. Então, todos nós, né? Quando estivermos aguardando, né? Aguardando a chegada de um novo ser em nossas vidas, né? Seja como pais, avós, tios, irmãos, que nós todos nos esforcemos verdadeiramente para demonstrar aquele ser que está chegando cheio de preocupações, né? Cheio de receios, cheio de medos e inseguranças, que ele é muito bem-vindo, que ele é muito aguardado, muito querido, muito amado, né? Para tornar essa permanência aqui na matéria, que já não é fácil, né? Que já não é fácil, menos difícil, menos dolorosa, menos assustadora. E todos pensemos nisso. Aquele bebê que está nascendo naquele momento é um espírito adulto, consciente, inteligente, que sabe e percebe exatamente tudo que se passa ao seu redor. Né? Tudo que se passa ao seu redor. Porque é apenas no momento exato do nascimento, né, que ele vai completar aquela ligação. E aí ele vai perder aquela consciência toda que havia antes. Mas é muito importante. Vocês vejam como, fazendo a regressão de memória, podemos comprovar, né, o fato de que nossos filhos são espíritos, né? Espíritos adultos, vividos, e muitas vezes muito mais sábios e experientes do que nós. Né? Bom, vejamos o que Miriam Beck tem a dizer aqui. Infelizmente, pelos médicos obstetras não terem essas noções espirituais, fazem os partos no automatismo, trazendo tanto sofrimento aos espíritos nascentes para uma nova caminhada terrena. Exato, exatamente, né? Exatamente o que eu comentei, né, durante o nosso estudo de hoje. Como seria bom se todos os médicos, né, todos os obstetras, os trabalhadores da área de saúde que lidam com esse momento tão importante do nascimento, né, eles tivessem esse conhecimento, né, tivessem esta vivência, esta percepção, esta certeza, né, de que ali tem um espírito, né, que sabe exatamente os sentimentos, as sensações, né, os pensamentos de todos aqueles à sua volta. Vamos torcer para que futuramente, já que a medicina está caminhando para um lado mais espiritualizado, não é? Já temos algumas universidades de medicina que estão tratando da medicina espiritual, né? E com o tempo isso se torna uma realidade. E as pessoas busquem fazer partos mais afetuosos, mais amorosos, e que realmente saibam dar as boas-vindas a esse espírito que chega para uma nova jornada aqui. Bem, pessoal, chegamos ao final do nosso programa de hoje, esperando que vocês tenham apreciado bastante tudo que foi aqui dito, possamos meditar sobre isso e, na medida do possível, não é, estender esse conhecimento para mais e mais pessoas. Amigos, né, que trabalham na área médica, como no meu caso, né, a minha nora que é médica, obstetra, que nós possamos incutir em suas mentes essa verdade. Né? Um grande beijo para todos, fiquem com Deus e uma ótima semana. Tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.